E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e semana que vem, a partir do dia 6 até o dia 9, começam as inscrições para o SISU, onde vocês poderão escolher aí duas opções de curso para conseguir ingressar em universidades públicas. Só que assim, gurizada, em meio a esses dias prévios para o início das inscrições do SISU, muitas pessoas já estão aí bem ansiosas e bem preocupadas a respeito das inscrições, a respeito das suas estratégias, como fazer as coisas, como se inscrever, como não se inscrever e o que você pode fazer, certo? Então por isso, agora eu vou estar falando para você aí algumas dicas sobre algumas coisas que você não deve fazer no SISU, tá? Essas coisas, digamos assim, elas prejudicam a maioria das pessoas. Muitas pessoas acabam perdendo vagas, perdendo grandes oportunidades, perdendo aí cursos, perdendo poder entrar na faculdade por não pensar nisso, por não se atentar a essas questões. Então eu vou estar falando para vocês a partir de agora. O primeiro problema que eu vejo que muitas pessoas têm, tá? Desde esses 2, 3 anos aí que a gente está aqui no YouTube falando a respeito desses temas para vocês, tanto aqui no canal novo, no Instituto Ensino de Potência, como lá no Ensino de Potência, que é a respeito das pessoas não entenderem como funciona o processo e não entenderem como funciona a lista de espera. Antes de tudo, eu já vou colocar aqui em cima um card onde eu estou explicando passo a passo sobre como funciona o SISU, sobre o que você tem que fazer no SISU, como que é cada etapa, o que você tem que fazer em cada etapa, quais são os procedimentos que você tem que fazer e tudo mais. Explicando tudo passo a passo, certo? Só que assim, é muito importante que você entenda o que é o processo, quando que você tem que se inscrever, como que é essa questão. Se eu for aprovado nas duas opções, eu tenho que obrigatoriamente ficar com a primeira. Se eu for aprovado em uma, eu não posso participar da lista de espera. Depois que eu manifestei interesse na lista de espera, eu tenho que acompanhar no site da universidade. Outra questão, quanto que a lista de espera roda. Então, não entender esses pontos, não entender todo o procedimento, todo o contexto do SISU, faz muitas pessoas reprovarem. Gente, quando eu estava na faculdade, eu via pessoas assim, eu nem sabia que eu podia utilizar a lista de espera. Eu achava que só existia a primeira chamada. Pessoas assim que conseguiriam ser aprovados em medicina não entendiam isso. Então é muito importante você entender cada detalhe do processo, entender todos os pontos, porque tem pessoas assim que têm notas muito baixas, mas tem o entendimento do que acontece, de como que acontecem as coisas e conseguem aprovação, porque elas sabem, a lista de espera roda, depois da lista de espera a gente tem vagas remanescentes, a gente tem chamada nominal. O fato das pessoas não entenderem isso e não entenderem também sobre lista de espera e documentação faz com que a lista rode muito. Então é muito importante que você entenda isso. E esse é o maior erro. As pessoas não entendem, as pessoas não sabem como funciona e isso faz centenas e centenas de pessoas reprovarem. Outro ponto aí que muitas pessoas, isso eu diria até que é uma certa preguiça, muitas pessoas não pesquisam sobre as notas de corte dos anos anteriores. Vamos supor, você quer fazer engenharia numa universidade federal, daí você simplesmente vai lá e se inscreve. Você não sabe como que foram as notas de corte naquela universidade, no último SISU, você não sabe como que foram as notas de corte nas outras universidades. Então você não pesquisar, você não ir atrás dessa informação é um outro erro que muitas pessoas também cometem. Elas acham assim que simplesmente é aquilo ali e acabou. Não, você tem que entender como que foram as notas dos anos anteriores, como que foram as notas de corte, quais foram as notas de corte, tanto para ampla concorrência, tanto para cota, ver até aonde essa nota de corte foi. Por exemplo, a nota de corte inicial era 730, a nota do último classificado foi 600, lá na última chamada. Então você tem que ir atrás dessas informações, você tem que buscar por essas informações. E muitas pessoas, eu falo isso porque eu estou há muitos anos, já uns 2, 3 anos, acompanhando isso detalhadamente e eu vejo que muitas pessoas não sabem ir atrás dessas informações e não sabem, não têm a vontade de ir atrás dessas informações. E se você não tem essas informações, assim você pode acabar perdendo a oportunidade
oportunidade de escolher uma opção, que você tem mais chances de conseguir aprovação. Porque, por exemplo, se nos anos anteriores a nota de corte sempre foi tipo assim, 715, 720, 710, 715, sempre teve essa tendência e a tua nota aí, 740, opa, nessa opção você pode ter boas chances. Só que como você não pesquisou, você pode acabar escolhendo uma universidade que a nota de corte variava, 740, 750, assim reduzindo as suas chances de aprovação. Então é muito importante você pesquisar as notas de corte dos anos anteriores, das edições anteriores, das edições passadas do SISU, tanto de 2020, 2019, 2018, para você ter essa informação, para você ter esse conhecimento, porque assim, tendo essa informação, tendo esse conhecimento, você vai conseguir de fato poder escolher melhor qual opção você vai utilizar no SISU. E assim as suas chances, as suas possibilidades de aprovação aumentam muito. Outra questão aí que entra nessa mesma linha é a questão de não pesquisar quantas chamadas a universidade tem e quantas chamadas tiveram para o seu curso nos anos anteriores. Porque quando você faz isso, quando você faz essa pesquisa, você vai atrás dessa informação, você está entendendo como que a lista roda, até onde a lista rodou nos outros anos. Qual que é a possibilidade da lista rodar até você, caso você não esteja sendo aprovado na primeira chamada. E entendendo o quanto que a lista roda, você sabe aí quais são as suas possibilidades de aprovação. Porque, tipo assim, se a lista roda muito, aumenta as probabilidades de você ser aprovado. Por quê? Porque é uma tendência de um curso que não é tão concorrido, que as pessoas não vão na lista de espera e assim faz com que você tenha mais chances de conseguir a sua aprovação. Só que aí, se não for uma lista aí que tem, por exemplo, só 2 a 3 chamadas, a gente já pode observar, opa, não tem tantas chamadas. Pode ser que a lista não rode tanto. Então a gente acende o sinal vermelho e pensa, essa aqui já não é uma opção tão boa. Por quê? Porque a lista já não roda tanto. Então você analisar aí quantas chamadas tem, quantas chamadas teve nos anos anteriores é muito importante para você entender e saber como a lista roda. Então, para isso serve principalmente para aquelas pessoas que não têm notas tão altas. Se você tem aí, por exemplo, 600, 550, 500, é muito importante você entender até onde a lista roda. Porque como as suas chances de ser aprovado na primeira chamada não são tão altas, você precisa entender como que a lista vai rodar, para você saber se você tem chances. Então eu aconselho você que não tem uma nota tão alta a se inscrever naquelas opções em que você tem aí uma lista rodando mais, porque isso com certeza vai te facilitar muito para conseguir a sua aprovação. O quarto erro aí que muitas pessoas também cometem é não analisar aí outras oportunidades, outras alternativas de universidade. Por exemplo, você quer ser aprovado na Universidade Federal de Santa Catarina, ou você quer ser aprovado na Universidade Federal da Bahia. Eu quero essa aqui, pronto, acabou. Gente, às vezes você pode ter outra opção, outra universidade que também pode ser próxima, que te dá mais possibilidades, que dá uma possibilidade maior de você conseguir a aprovação. Então é muito importante que você também veja com bons olhos outras universidades, ou até mesmo, além de outras universidades, outros cursos. Só que no caso de outros cursos, isso não é tão fácil assim, digamos, para o curso de Direito e para o curso de Medicina. Mas como assim outros cursos? Por exemplo, você quer fazer Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Santa Catarina. Só que você não tem nota suficiente para conseguir isso. Uma alternativa que você pode pensar é você ser aprovado, por exemplo, em uma outra engenharia que não é tão concorrida e depois você troca de curso dentro da universidade. Depois de 1, 2 semestres, você troca de curso. Essa é uma opção. Então eu aconselho você a fazer uma análise de outras universidades e de outras opções de curso que você pode conseguir uma transferência depois. Essa é uma excelente ideia para você conseguir ser aprovado com mais facilidade, certo? Então é muito importante, principalmente, que você pesquise outras universidades. Obviamente, se você tiver essa disponibilidade para poder ir para outra universidade, para poder tentar outra universidade, às vezes não ficar engessado em uma universidade só
te ajudam a ter mais possibilidades de conseguir a sua aprovação. E quem sabe depois de um tempo você pode fazer uma transferência. Vamos supor, você entrou na UTF-PR, depois aí de um ano estudando, você transfere para o UFPR, porque era lá que você queria estudar. Essa possibilidade você pode ter. Então você tem que pensar nisso para assim aumentar as suas chances de conseguir a aprovação e no final você conseguir alcançar o seu objetivo. E por fim, um erro também que muitas pessoas cometem é pegar, se inscrever e deixar a sua nota lá, não ficar analisando aí as notas de corte parcial. Por que isso é errado? Gente, é muito importante que você acompanhe a tendência das notas de corte parcial, porque assim você pode, por exemplo, eventualmente trocar de opção, trocar de curso. Então, como você tem aí até o último dia e você pode trocar quantas vezes você quiser, é muito importante que você acompanhe esse processo. Por mais que seja aí bem chato, te deixa com bastante ansiedade, com bastante aí nervosismo, é muito importante que você acompanhe para aí se abrir uma oportunidade, se tiver uma oportunidade. Vamos supor que te dá uma oportunidade de ir para uma universidade melhor, porque a nota lá não está tão alta. Você pode tentar isso. Então é muito importante que você acompanhe as notas todos os dias, que você veja as opções todos os dias, para daí sim, no final, no último dia, você define, não, eu vou ficar com essa opção, não, eu vou ficar com essa opção. Então é muito importante que você acompanhe aí todos os dias, todas as notas das universidades e dos cursos que você tem interesse, para que no último dia você faça a sua escolha final. Mas não faça esse erro, não cometa esse erro de pegar, se inscrever lá no primeiro dia, deixar a sua nota lá e acabou. Não. Acompanha todos os dias, veja todos os dias, para você ter certeza que você vai no final fazer a sua melhor escolha. Então é isso, gurizada. Esses são os 5 erros que eu vou estar torcendo muito aqui para que vocês não cometam e que vocês façam a sua melhor escolha para que no final vocês consigam a sua aprovação. Se você ficou com alguma dúvida, algo que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Eu também peço para vocês que deixem aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. E é claro, não se esqueça de seguir a página lá no Instagram, o @ensino de potência. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.